E hoje nós vamos entender de forma muito clara, o que nos faz parar. Porque na nossa mente a gente quer continuar. Sabe aquela fala que a gente fala, na minha mente eu até quero, mas meu corpo não responde? Mais ou menos isso. A gente até quer, a gente sabe o foco, a gente entende a palavra do Senhor para a nossa vida, nós entendemos aonde precisamos chegar, mas a vida vai trazendo alguns episódios que nos cansam, nos desanimam. E é justamente isso que estava acontecendo com os judeus, quando foi escrita essa carta para os hebreus, que o escritor não é mencionado, e tem toda uma questão sobre isso, mas não vem ao caso. Mas o que importa é o endereço dessa carta. O endereço dessa carta é para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e ao passo de estar vivendo agora uma vida com Cristo diferente de toda uma religiosidade que vivia na época, eles estavam sofrendo vários tipos e níveis de perseguição, dentro da família, na sociedade, em todos os aspectos. E no meio dessa caminhada, com todas essas tribulações, muitos judeus estavam desanimando, porque estavam cansados de ser perseguidos. Sabe quando você era criança e brincava lá no Rio a gente chama de pique-pega, né? Não sei como é que chama aqui, né? Tinha hora que aquele menino que corria demais e você estava correndo, você se cansava tanto que tu deixava de pegar porque tu não aguentava mais correr. É isso que acontecia com alguns judeus, que eles não aguentavam mais a perseguição e estavam entregando a sua fé, estavam apostatando da sua própria fé por causa das dificuldades que aconteciam em relação à sua conversão. Isso acontece muito na minha vida, na sua vida, quando escolhemos novas coisas. Estamos no início de um novo ano e geralmente temos aquele costume de começar novas coisas. Alguém que começou algo novo nesse ano? Estamos em janeiro. Alguém começou alguma coisa nova aí? Desde começar a caminhar, comer diferente, uma comida diferente, ler algum livro, fazer algum novo hábito. A gente sempre começa, né? E nós temos geralmente 3 inimigos para toda escolha nova que a gente faz na vida. O meu primeiro inimigo se chama João Pereira. Eu mesmo, prazer. O meu problema sou eu mesmo. Porque nós temos a tendência da autossabotagem. A gente tem uma facilidade de se entregar para as próprias dificuldades. Essa semana a Keila estava em Itajaí com as crianças, nesse período das férias, e ela tinha deixado uma barra de Milka na geladeira, assim, bem na frente. Quem falou assim, sabe a luta que eu passei? E a Keila falou assim, tu não vai comer essa barra inteira? Eu tô aqui confessando um pecado que eu nem tinha falado para ela vai saber agora que eu comi a barra inteira já. E o que aconteceu? Eu abri a geladeira para tomar uma água, assim, vamos para novos hábitos, né? Verão, vou tomar uma água. Eu pegava a água, aquela vaca piscava para mim. Vaquinha do Milka. Falei, meu Deus, o inimigo está se levantando. Eu fechei. Assim, umas 3 vezes que eu abri a geladeira, eu consegui resistir, gente. Foi top, eu me senti um herói, né? Falei, meu Deus, estou conseguindo. Na 4ª vez, eu já... Vem cá. A vaca estava assim, já estava assim, na geladeira já. Falei, vaquinha, é eu e você agora. Peguei só uma tirinha. Só uma. Me conheço. Peguei só uma tirinha e fui. Eu nunca tinha comido aquela que tem vários tipos, né? Tem um que é recheado com cookies, tem outros. Aquilo lá era um nome esquisito lá que eu não sei falar. Quando eu comi assim, eu fui no céu e voltei e vi Abraão, Jacó, Isaac, vi os discípulos. Falei, meu Deus, que sabor extraordinário. Fechei a geladeira e fui para minhas coisas. Fui fazer as coisas e tal. Me deu sede de novo. Rapaz, quando me deu sede, eu acho que o pacote estava aberto e o mugido da vaca era mais alto. Fez assim dentro da geladeira. Falei, meu Deus, é agora, vamos nós dois, né? Mais uma tirinha. Então você vê que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu poderia escolher de não pegar. Eu não deveria estar fazendo aquilo. Só que é mais forte do que eu. Meu Deus, que dificuldade.
quando a gente precisa tomar direções na vida. E o primeiro inimigo que a gente vai enfrentar nessas novas escolhas vai ser você. Você precisa se vencer. Você precisa olhar no espelho e falar, meu irmão, é eu que vou dominar agora as escolhas. Aí tu vira e tu faz tudo errado. Paulo também falou sobre isso. Eu sei o que eu tenho que fazer de certo. E quando eu vejo, eu acabo fazendo errado. Que miserável homem que sou. Porque nós temos essa tendência. O segundo inimigo são as pessoas próximas. Quando a gente decide algumas coisas novas na vida, geralmente as críticas virão de quem está perto. Por exemplo, se você começa agora, esse ano, você vai começar a ler a Bíblia em casa. Aí você vai lá, pega a sua Bíblia, lindo, está todo mundo, está lá, cada um no seu celular, na televisão, fazendo alguma coisa. Tu pega a Bíblia e senta e começa a ler. De boa, tu não quer confusão com ninguém, né? Mas alguém da tua família fala assim, santão, hein? Agora quer ler a Bíblia. Quem te conhece, que te compra. Porque as pessoas de perto, elas são as primeiras a nos criticar. Poxa, peraí, eu decidi esse ano a começar a ler a Bíblia, tu já está me criticando? É assim que começa. Se você começa a caminhar, ou fazer alguma coisa, exercício, a pessoa fala assim para você, duvido durar 3 meses, né? Gente, parece uma pessoa endemoniada, gente, esse negócio aí, não é certo isso. Mas são as pessoas próximas que ficam nos perturbando, misericórdia. E tem outra força contra as nossas boas decisões, que é a força do inferno, é o demônio, o diabo, que quer sempre sabotar a nossa vida e as nossas escolhas. Então, nós, olhando para a vida dos judeus agora convertidos a Cristo, você está vendo quantos inimigos eles tinham e quantas tribulações eles passavam, da própria mente deles, da história de vida deles, dentro do judaísmo, dentro dos costumes judaicos. Agora não tinha mais sacrifícios, agora era uma conexão direta com o Senhor. Eu acredito que esse era um dos maiores desafios para um judeu, é acreditar que eu aqui fechando meu olho, falando com o Senhor, valia muito mais do que eu pegar um animal, sacrificar e fazer um ritual. A vida inteira eles fizeram aquilo e agora não precisa mais, espera aí. E aqueles que conseguiam acessar esse nível com o Senhor, na cabeça deles, eles oravam, mas meio desconfiados. Será que Jesus recebeu minha oração? Porque eu não estou vendo nenhum sangue aqui derramado, mas já foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então, tinha muitos desafios para um judeu normal que queria seguir a Cristo. Então, essa carta foi escrita justamente para trazer esse ânimo, essa força para a caminhada, para a corrida, proposta que o Senhor tem para a nossa vida. Nós estamos numa corrida, gente. Todos nós, inevitavelmente, estamos correndo. Estamos indo em direção a algo. Se você não tem nenhuma direção na tua vida, você provavelmente está indo em qualquer direção, e isso é um perigo. Mas eu prefiro escolher aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho. Se for por ele, você vai chegar em Deus. Quem está em qualquer outro caminho, esse é o perigo. Então, para a gente entender que a nossa vida, diante de todos esses desafios, esses desafios vão nos cansando. Mas, na verdade, o que nos cansa não é justamente a corrida, porque ele está falando aqui. Porque se estivermos em Cristo, nós vamos, como diz a palavra, ser renovadas as nossas forças, nós voaremos, não cansaremos. Em Deus nós temos renovação de força de todas as coisas. E o escritor aos Hebreus, ele está trazendo um detalhe. Você tem uma corrida. E é muito sério isso. Ele está falando assim, há uma corrida proposta para cada um de nós. Para que essa corrida não seja cansativa e você desanime no meio, você e eu precisamos nos livrar de todo e qualquer pecado, embaraço, que nos envolve, nos trazendo cansaço. Olha aqui, eu vou dar uma lida aqui de novo. Uma vez que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olha aí, ele continua. E do pecado que nos envolve. E assim corramos com perseverança.
Então ele está dizendo aqui que o que cansa não é a corrida. O que cansa, gente, não é o seu ministério. O que cansa não é a sua atividade na igreja. Não são os seus dons. O que cansa não é a sua família. Não são os seus filhos. Não é o seu trabalho. Porque se eu parar aqui e perguntar para qualquer pessoa, algumas delas vão falar assim: eu não aguento mais a minha vida. Eu estou cansado. Muitos vão. Se a gente parar na rua, perguntar assim: você está cansado da sua vida? A pessoa fala: eu estou cansado, ficou a 1 quilômetro atrás. Eu estou já morto. Eu não aguento mais. Mas, na verdade, não é a corrida proposta pelo Senhor que nos cansa. Porque o Senhor nos dá força, amém? Tu acredita nisso, amém? Sabe o que nos cansa? São as coisas que nos envolvem, os pecados que nos aprisionam e que pesam a nossa caminhada. Não sei se você lembra, há uns 2 domingos atrás eu preguei sobre o peso da glória de Deus. E existem 3 tipos de peso na vida. De todos, eu listei 3. Primeiro, o peso do pecado. A palavra diz o que sobre o pecado? O salário do pecado é a... Então, o peso do pecado é um peso de morte. É um peso que nos mata, nos abafa. Tem outro peso que se chama religiosidade, que é um peso que faz com que a nossa caminhada seja limitada. Onde nós criamos regras, criamos conceitos, criamos muitas coisas que engessam a atuação livre da graça do Senhor em nossas vidas, então nos engessa. Então a nossa caminhada se torna cansativa, pesada, porque existe um peso da religiosidade. Nós poderíamos estar quilômetros à frente, mas nós não estamos porque o peso da religiosidade nos faz caminhar lentamente. E o peso da glória que não pesa para ninguém, porque Jesus nos chama, ele fala o seguinte, que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, a chamada do Senhor para a nossa vida não é pesada. O que nos pesa é o pecado. E ele está justamente falando sobre isso. E ele avisa, se a gente não conseguir tirar esse peso, isso que nos rodeia, que está nos embaraçando, imagina você correndo com cordas amarradas nas pernas, com alguns pesos, nós teríamos muita dificuldade de correr, de chegar ao objetivo. Se a gente não se livrar desses pesos, nós vamos nos cansar. E esse é o primeiro estágio de muitos de nós. Tem muita gente que, se você perguntar, como é que está a tua vida? Eu estou cansado. Cansado fisicamente, gente, é fácil, é só descansar. É só dormir mais cedo. É só pegar um dia de folga e realmente tirar a folga. É comer um pouco melhor, dormir um pouco melhor, você já vai descansar. O seu corpo vai descansar. Diminuir um pouco dos eletrônicos, redes sociais. Diminuir, aumentar as horas vagas do cérebro, ao invés de ficar 100%. Vou fazer uma pergunta bem clara aqui para você pode ser bem honesto. Quem aqui leva o celular para o banheiro? A maioria não leva. Olha, gente, você sabe que é mentira, que tu não levantou a mão, né? A gente não deixa um momento da nossa cabeça livre. A gente quer assim, quer ver que eu estou certo? Tu está com vontade no banheiro, o que tu faz? Procura o celular. Aí, se você for sem o celular, tu entra no banheiro, meu Deus, o celular. Era para tu ficar assim, 5, 8 minutos, tu fica uns 15. Com a tua mente absorvendo informação. A gente para um pouquinho, fica no momento do nada, só pensando no que tu está fazendo. Concentrando todas as forças do universo naquele momento. Porque a gente fica ali se alimentando, colocando coisa na cabeça. Por isso que a gente anda cansado. Porque a gente nem nas horas que a gente pode descansar, a gente está descansando. E esse é um estágio que é muito perigoso, porque nós desempenhamos muitos papéis na vida. Muitos aqui trabalham, então tem um peso da responsabilidade da empresa, do trabalho, quem sabe você é empresário, ou você é um supervisor, ou você é alguém que faz uma função que você amanhã já sabe que você vai ter que fazer amanhã, é aquela correria. Quem sabe você
tem a sua família, então tem o peso dessa responsabilidade, e a família também nos cansa, filho também deixa a gente cansado fisicamente. Às vezes tu casou com uma tranqueira que te cansa aí alguns anos, ou você é essa tranqueira que está cansando a pessoa, mas essa tranqueira está do teu lado e você ama ela, olha para essa pessoa e fala assim, eu te amo, minha tranqueira, tu é a minha tranqueira, que eu te amo tanto, meu Deus. E a vida cansa. E se a gente... Só que ser casado em Deus, com Cristo, não é para cansar. O problema são os pecados que entram na vida, que tornam a vida cansativa. Quando o marido não vive o que a Bíblia diz, que é aquele marido que dá vida pela esposa, como Cristo deu à igreja, esse homem está em desobediência à palavra. Quem desobedece está pecando, gente. Aí entra o peso. Está vendo como é que vai pesando? Aí por isso que o casamento fica pesado. Ou a mulher não honra o marido como deveria honrar, como o líder e o sacerdote do lar. Ela tem um poder nas mãos de edificar a casa, mas o homem tem a autoridade do Senhor para liderar o lar. E o problema é que o homem, às vezes, se perde na autoridade e vira um autoritarista. Ele quer ganhar as brigas no grito, porque ele é maior, ele grita mais, aí também está fora. Ou então, uma mulher que, por ter poder, porque Deus deu poder para a mulher, ela edificar o lar, ela se perde no poder e começa a gerar uma autoridade, e o homem ficou com medo dela e também deixa ela, tá bom. E desalinha o casamento. E aí começa a entrar o peso. Por isso que muitos casamentos, se você perguntar, eu estou cansado. Mas não é porque você não ama a pessoa. Não é porque a pessoa te faz tão mal assim. Mas é porque estamos vivendo uma vida que não está em obediência. Filhos, trabalho, em todas as outras áreas, no ministério. Eu estou cansado de servir. Será que se você estivesse servindo realmente em obediência, em todos os aspectos, sem fazer de forma relaxada a obra do Senhor, se entregando mesmo com espírito e em verdade? Porque Deus, gente, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não só as pessoas que estão cantando belas músicas e poesias maravilhosas, mas são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Será que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, ou só estamos sendo levados por uma bela música e emocionados com tudo o que está acontecendo? Então, esses desalinhamentos vão trazendo peso. Por isso que a vida fica pesada. E esse peso vai cansando a caminhada. Aí a gente fica naquele peso e aquele cansaço. E vem o segundo estágio, o desânimo. O desânimo é aquele que já está pela correnteza da vida. Ele não escolhe mais, ele não decide mais nada, porque ele não aguenta mais, ele já entregou. O meu marido não tem mais jeito, é muito teimoso, é muito isso. Quer saber, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, não vou dar nenhum conselho para ele, vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque eu não aguento mais. É isso, então deixa seu marido fazer todas as coisas erradas, tomar todas as decisões erradas, porque você é a melhor conselheira que teu marido poderia ter. Só que, infelizmente, o marido é teimoso e você abriu mão disso. Aí a sua família vai para o ralo. Ou então o contrário. Você precisa liderar e a sua esposa não está deixando. Meu Deus, hoje está parecendo um culto de casais, gente. Aqui tem gente precisando ouvir, eu também preciso ouvir. Jesus, eu recebo todas as palavras que o Senhor tem para mim. E esses pesos vão atrapalhando e vão desanimando, e você vai perceber muita gente desanimada. Muita gente desanimada com o país, muita gente desanimada com a empresa, muita gente desanimada com o emprego. E esses desânimos vão fazendo a gente ficar improdutivo, parado. E é nesse estágio que o diabo quer deixar a gente. Ele não se interessa mais tanto em fechar a igreja e vir contra, não. Tá legal para ele ter um monte de crente improdutivo, que não está nem pecando em pecados hediondos que chamam a atenção da sociedade. Eles até conhecem o Senhor e sabem do Senhor, conhecem a palavra, são tradicionalmente conhecedores da palavra, vivem uma vida correta com a sua família, mas estão
de forma enganosa, achando que estão produtivos, porém não produzem nenhum fruto do reino de Deus. E aí que é o estágio onde o inimigo, onde aquele último inimigo dos três quer deixar a gente acorrentados em pequenos pecados, pecados que não chamam a atenção, pecados que são difíceis de serem descobertos ou percebidos, mas são pecados que vão nos acorrentando. E eu trouxe aqui uma forma de materializar isso tudo que o escritor está falando. Lembra que é uma corrida? Está comigo aí sim? Lembra? A vida é uma corrida. Ele está falando assim, ó, livre-se dos... Vou ler de novo aqui, ó. Nos livrando de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que a gente possa correr com perseverança a corrida que é proposta. Vou pedir para os meus ajudantes trazer aqui, só botar a mala aqui em cima. Eu trouxe uma mala, gente, com os negócios aqui. Vou procurar algum candidato. Deixa eu ver aqui. Ó, nada combinado, tá, gente? Tem que ser o Giovanni, cara. Eu quero ver ele fazendo isso. Vem cá, gente, vem. Eu não posso me permitir a não chamar você. Vem cá, Giovanni. É um rapaz forte, assim, bem entroncado, né? Precisa, assim, de cara bem reforçado. Ele estava lá atrás orando. Jesus, cega o pastor para ele não me ver aqui. Mas ele brilhava, assim, o tempo todinho da palavra, assim, Jesus, é ele. Está aqui o Giovanni, gente. Quantos anos tu tem, Giovanni? 22 anos. Rapaz jovem. Está noivo, ó. Coisa linda, né? Tem anel. Tu já casou? Está na mão esquerda? Pois é, né, cara? Que bênção, né? Está aqui noivo, trabalhador, louvo ao Senhor. Que bênção, né? Glória a Deus. Então, nós vamos conhecer o Giovanni. Giovanni é aquele rapaz que conheceu o Senhor e recebeu do Senhor o chamado. Entendeu que a vida dele está agora com uma corrida proposta para uma direção. Então, tu vai mostrar para a igreja o que é essa correria. Vai lá, dá uma voltinha lá, correndo assim. Essa é a vida do Giovanni, ó. Corrida que está proposta. É o ministério dele. Vamos, gente, aplaude ele aí para animar. Boa, Giovanni, isso aí, ó. Que bênção. Olha a torcida lá em cima, lá, Giovanni, olha lá. Olha lá, GG, olha lá. Meu Deus, cara. Incrível. Foi legal? Legal essa corridinha, né? Só que o Giovanni, como todos nós, tem uma leve tendência ao pecado. Uma leve, assim, uma quedinha. Normal, né, gente? Não quero que vocês julguem ele, tá? Eu vou acabar com a vida dele agora, mas Jesus vai dar vitória. Eu trouxe esses pesos aqui que vão representar os pecados que ele vai pecando com o tempo. Então, o Giovanni está lá, sozinho, mora sozinho. Giovanni, não fica com vergonha não, tá? Mas eu tenho que falar as coisas. Aí, o Giovanni está sozinho, ele, um dia assim, meio de tédio. Aí, ele está num grupinho de WhatsApp, assim, de uns rapazes meio perdidinho. Aí, os rapazes mandam umas fotinhas de umas irmãzinhas com pouca roupa. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Aí, ele começa a ver umas fotos que não são muito edificantes, e ele começa a se envolver, mas não pega nada, né? É só uma coisinha, dá uma voltinha lá, faz aquela mesma voltinha. Ó, vê que ele consegue andar, ele consegue, vai, finge que está tudo bem, porque é assim que a gente vive. A gente está pecando e finge que está tudo bem, esse é o nosso problema. Ó, Giovanni, palmas para o Giovanni, gente, ó, poxa, que bênção, meu Deus, incrível. Quem olha para ele, cara, esse cara não peca, esse cara é uma bênção. Mas está ali. O que você achou? Já deu uma pesadinha de leve? Mas dá para correr, né? Dá para continuar. Está vendo como é que dá para continuar? Tem pecados que a gente comete, mas dá para levar, de boa. Aí o Giovanni também tem uma leve tendência a conversar com os irmãozinhos assim, que gosta assim de uma fofoquinha, de sentar numa mesa. O que você acha do irmão tal? Sabe assim, aquelas pessoas que fazem um julgamento assim? Aí ele começa, mas não pega nada, está entre os crentes, né? A gente que é crente, a gente fala assim, que a gente não faz fofoca, a gente faz intercessão, né? Vamos interceder pela vida do irmão tal. Como é que tá? Aí ele começa, pá, joga tudo na mesa. Eu tenho que pegar o mais pesado para dificultar o negócio aqui. Aqui.
Aí ele começa, mas não pega nada, está entre os irmãos, ninguém está vendo, e ele continua a caminhada, ele está na escala quarta-feira, ele tem que tocar, e já começa a dificultar o negócio. Mas tu precisa correr, Giovanni, porque é a vida, tu precisa continuar a corrida. E os pecados vão, palma, gente, já vão animar o Giovanni aí, ele precisa de força do povo. Gente, quem vê de fora está vivendo, está correndo. Quem vê de fora está lá, está fazendo o que tem que ser feito. Mas dentro do espírito dele, ele está sentindo um peso, sim ou não? Oh. Aí o que acontece? O Giovanni, como todo bom adolescente, o Giovanni foi muito desobediente. Foi muito respondão, gritava com os pais. E a Bíblia diz o quê? Que honra o teu pai e sua mãe para que você viva longos dias. Cara, não adianta, tem muita gente carregando esse peso aqui, ó. Foi um mau filho. Xingou muito os pais, brigou com os irmãos, era aquele filhinho perturbadinho, trouxe muita desonra para os pais. Eu botei errado. Não, mas deixa assim que é para dificultar mesmo. Ele trouxe muita desonra para os pais, ele carrega hoje um peso, vai, dá mais uma voltinha para a galera ver. Hoje ele carrega um peso muito, que está ali ó, no peito dele, no corpo dele. Olha aí, ele está tendo que correr, porque a vida... Obrigado, gente, obrigado. Ele precisa correr, porque a vida não para. O trabalho não para. Ele está noivo, gente, ele precisa correr para casar, não dá para parar. Tem coisa na vida que a gente acaba ligando automático e vamos para cima porque não tem como parar. Isso acontece com muitas pessoas, por exemplo, grandes cantores gospel, grandes pregadores, que entram em pecados aí, que por não poder parar a agenda, segue em frente. Quem vê está tudo ok, gente, mas eles, no espírito dele, sabe como ele tem ficado cansado. E ele está na caminhada. E ele vai. E ele continua pecando, porque ele é pecador, gente. E o pecado vai dificultando cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é mais levinho, vou dar uma aliviada para ele. Aqui. E ele vai pecando, gente. E ele vai pecando. E a caminhada está ali. Ele precisa continuar. E o escritor aos Hebreus está falando, você precisa se livrar das coisas que te atrapalham. Vai, mais uma voltinha, está quase acabando, tá? Você não vai morrer, não. Que a coisa chama o SAMU, deixa ele ali, brilhando ali na frente ali. Olha a dificuldade. Ajuda. Isso. Gente, a vida continua nessa correria. Olha lá. Está cansando, tá vendo, gente? Não está se cumprindo o que a gente leu? Sim ou não? Sim. Ó, começou. O que Paulo falou? Se livre do pecado e das coisas que te envolvem para que você não se canse e nem desanime. Está cansado, Giovanni? Ô, PH, me ajuda lá na tecla lá. Eu sei que tu não está nem na escala, mas eu sei que tu é uma bênção, né? A esposa vai liberar você hoje ali, só para esse finalzinho aí. Vamos dizer, sua esposa é uma bênção também, vai te honrar aí. Abre o teclado lá para nós lá, tá? E assim, gente, vou botar o último aqui, que esse aqui é bom, esse aqui é top. Esse aqui vai te arrebentar todinho. Opa, caraca, não. Mãe, tem o que aqui dentro? Ai, meu Deus. Eu bato os braços, sim. Isso. É para tu lembrar da época do exército. E o pecado, gente, aí ele comete, e como ele está numa vida assim, meio perigosinha, assim, sem vigiar, sem cuidar, sem ler a palavra, sem buscar uma vida em oração, nem dá para fechar. Esse aqui é bem pesado. E ele vai pesando, a última voltinha, vai lá, vamos ver como é que você vai se comportar. Está aqui aquele crente, gente, que não consegue mais correr, ó. Olha aí, ele vai todo atrapalhado, aí começa a dar tudo errado, aí começa a furar pneu de carro,
começa a quebrar cano de água na casa, começa a dar isso, aí o filho fica doente, aí as coisas vão tudo, a vida fica pesada. Mas por que ficou pesado? Por que, gente? Me respondam. Não estava tão levinha? Olha, está quase morrendo, ó. Fica assim. Agora não, fica aqui, agora aqui na frente aqui. Está vendo que... O que dificultou a caminhada do Giovanni, gente? Foi o quê? Está vendo que foram coisas pequenas e até no início não parecia muita coisa. No início ele continuava correndo igual. Estava igual, não aparentava ter dificuldades. Só que esses pecados vão nos envolvendo. E ele fala o seguinte, se livre. Mas aí você vai me perguntar assim, mas como se livrar do pecado se a nossa natureza é pecaminosa? Como se livrar? Porque não é só o pecado, é o pecado e a condenação que ele traz. A condenação do pecado é justo o peso. O efeito do pecado na nossa vida é justo esse peso que atrapalha a nossa caminhada. Muitos de nós estamos aí pesados. E a gente ainda acaba reclamando, Deus não me ouve, Deus não cumpre as promessas, a igreja é muito ruim, o ministério de louvor é muito fraquinho, a gente começa a botar desculpas e terceirizando a culpa do peso do clima ruim da nossa vida. Os meus amigos não me ajudam, não sei o que não acontece, essa cidade não tem emprego, não sei o que. A gente começa a colocar a culpa da vida pesada em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa. Mas, na verdade, o que Tiago fala sobre o pecado? O pecado é uma onda que eu e você criamos no nosso coração. A gente começa a criar, a alimentar essa onda. A gente começa a alimentar, sabe com o quê? Com os nossos próprios desejos pecaminosos. Isso está escrito em Tiago. E o diabo não passa de um surfista. O diabo é um surfista com uma prancha na mão, esperando eu e você criar uma onda de desejo no nosso coração. E quando a gente cria essa onda de desejo, e essa onda fica boa para surfar, aí o diabo pega a prancha e vai para cima. Aí ele faz o que ele quer, mas sabe por quê? Eu e você abrimos, eu e você deixamos os pecados entrar na nossa vida. E a gente precisa caminhar, e a gente precisa correr. A vida está aí, amanhã já é segunda, a gente precisa correr. Pecados como esse aqui, por exemplo, esse último, quem sabe seja mágoas que você carrega de infância, de problemas com seus pais. Tem gente que, para não precisar perdoar pai, mãe, irmão, parente, se muda, vai para longe, que é mais fácil de se distanciar do que ficar perto e enfrentar. Mas você vai continuar carregando o peso, daqui o peso. Com certeza até hoje você lembra de tudo que aconteceu. E você não se livra, por quê? Você não conseguiu perdoar. Enquanto você não perdoar, você vai carregando um peso que não é seu. E a vida fica pesada. E posso falar uma coisa? Do jeito que o Giovanni está, ele não consegue melhorar. Do jeito que ele está assim, provavelmente é o jeito de muitos de nós. Alguns com um pouco menos, outros até com mais. Eu e você, nós não temos capacidade de mudar essa situação. Não temos. Já foi, já escolhemos. São pecados que, como uma rocha no mar, vem a ostra, né? E gruda e fica. É a condenação e os efeitos do pecado da nossa vida. O Giovanni, como eu, como vocês, não conseguiríamos tirar esses pesos, porque são consequências e condenações dos pecados nos quais nós mesmos cometemos. Na verdade, o diabo, quando nos acusa, gente, ele não acusa de mentira, ele acusa de coisas reais que nós fazemos. Ele vai lá no tribunal, lá com o Senhor, o João está fazendo aquilo. E não é mentira, se Deus vir e ver, ele não está mentindo. Ele usa provas reais sobre os nossos pecados. Só que o diabo esquece de uma coisa, que quem está em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Não há condenação. Ele esquece que quando estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Mas por quê não há condenação? Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus nos convida para todo aquele que estiver fraco, sobrecarregado, cansado da vida, dessa vida pesada, de uma vida difícil, de escolhas que nós temos durante os anos, durante a vida,
que nos trazem pesos que é muito difícil, não dá para sair. Ele é capaz de tirar. Jesus convida você e eu hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus é o único que pode fazer isso aqui, ó. Ele tira. Sabe o que a religião faz? Está excluído. Está fora, não pode tomar ceia, não pode tocar, não pode entrar na igreja, enquanto você não estiver puro, porque você está em pecado. Sabe o que Jesus diz? Vem que eu arrumo, vem que eu perdoo, vem que eu limpo. O meu sangue purifica você de tudo que está em você. Eu e você, nós não temos capacidade de nos limpar. Mas Jesus tem. Jesus quer deixar você leve. Pode tirar da perna, Giovanni, por favor. Jesus quer deixar eu e você leve. Jesus quer deixar a gente. Na verdade, Ele não é que Ele quer. Ele já deixou. Essa obra de purificação já foi feita. Sabe qual é o nosso problema? Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que nós somos tão pecadores, tão ruins. Nós estamos tão sujos que nós não temos capacidade de nos sentir limpos. Mas na verdade nós já estamos limpos. Deus já morreu, já entregou seu Filho para morrer por nós. Eu e você já fomos amados. A palavra diz o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você está aqui, lembra que eu falei na hora do louvor? Eu e você só estamos aqui, não é porque a gente decidiu, não, eu sou um crente, eu vou para a igreja agora, a santidade está sobre a minha vida, eu vou para um culto. Não, você está aqui, sabe por quê? O Espírito Santo falou assim, vamos lá se encontrar comigo hoje. Mesmo que você talvez meio atrasado, meio sem programação, você se arrumou e veio, sabe por quê? Não foi porque a gente é bom, não tem algo de bom senão o Espírito Santo em nossa vida. E Ele quer nos chamar para uma vida leve. Vamos louvar ao Senhor?